toda vez que você identificar o seu propósito, você tem que procurar a ferramenta certa para você executar o seu propósito. Não tem nenhum líder que ele se levante para falar se ele não estiver sentado para aprender. Você tem que aplicar isso em todos os lugares por onde você vai, né? Eu entendi qual que era o meu propósito. Mas as pessoas, elas ficam achando que você só pode fazer isso dentro da igreja. Que na vida sempre é sobre crescer e contribuir. E você só pode levantar para falar quando você sentou para aprender, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no Arena do Sócio. Eu, Rafael Polinário, estou aqui nesse ambiente tão querido chamado Hub Fiel, onde o empresário tem lugar para fazer seus eventos, fazer suas reuniões, utilizar toda a estrutura de inovação, de tecnologia para favorecer os seus negócios. E no episódio de hoje, nós teremos a presença de um convidado e eu conheço ele mais de uns 10 anos, bem mais. E ele é um cara que peguei várias fases da vida dele. Confesso que ele está na melhor fase hoje, viu? O cara tá bonitão, 2 filhos, casado, voando na parte empresarial. Fiz até uma introdução aqui, ó, que ele é uma referência nacional no que tange gestão, cultura, inteligência emocional. Ele é marido da Thalita, pai do Miqueias e do Davi, fundador do Potencialização Empresarial e autor do livro Alta Frequência. Ele tem transformado a vida de líderes empresários de todo o Brasil. Com vocês, meu amigo Samuca Souza. Tamo junto. Muito Lindão. bom estar com vocês aqui. Corinthians, né? Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Já começou bem, já vai, Corinthians. Muito bom. Vai ser um privilégio compartilhar um pouco aí da nossa história com vocês. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Seja bem-vindo, viu, mano? Gratidão. Eu fico muito feliz. Samuca, aqui nesse programa a gente fala um pouquinho sobre... O nosso público é empresário, né? Então a gente atende muitos empresários aqui. O foco sempre é Zona Leste, mas também nós recebemos convidados, assim como você, de fora, que tem uma relevância nacional e que merece contar um pouco da sua história, da sua trajetória. Então fiz questão que você estivesse aqui com a gente. Nesse primeiro tempo do jogo aqui, do bate-bola, nós vamos falar um pouquinho sobre fé, sobre identidade, sobre família, porque eu sei que você é um cara que eu te acompanho há muitos anos, você conheci sua família, né, seus pais, sua irmã, seu irmão, e venho acompanhando você e você é um cara que realmente se posicionou muito nessa questão de fé, né, você que fez teologia, é um cara Sim, que sim. é ordenado a pastor pelo seu pai, então eu queria ouvir um pouquinho, nessa primeira pergunta, antes de ativar essas milhares de empresas que você já ativou, quem que ativou o Samuca na vida? Na verdade, foi através da referência que sempre foi o meu pai. Meu pai sempre foi a minha referência. E dentro dessa referência de transformar tantas pessoas, transformar tantas famílias, eu me identifiquei com isso. Porém, entretanto, todavia, eu entendi que o meu chamado, o meu propósito dentro da minha identidade não era para dentro da questão espiritual da igreja, mas era para fora da igreja. Então, eu fui estudar. Então, até uma dica preciosa para quem está nos assistindo: toda vez que você identificar o seu propósito, você tem que procurar a ferramenta certa para você executar o seu propósito. E a ferramenta que eu encontrei, além do estudo da teologia, além do estudo da administração, além de MBAs e até mestrado que eu tenho hoje, é questão de você querer transbordar realmente na vida das pessoas. Costumo dizer, Rafa, que na vida sempre é sobre crescer e contribuir. E foi Hum, isso que há 20 anos atrás eu fiz. Eu entendi qual que era o meu propósito, eu entendi qual que era o meu chamado de transformar pessoas, mas eu não queria fazer isso dentro da igreja, eu não queria fazer isso dentro de um ministério, eu queria fazer isso fora. E encontrei através, e a gente está falando de 20 anos atrás, através do coach, que foi uma das primeiras uhum, coisas que eu comecei a estudar, comportamento humano, PNL, desenvolvimento humano. Foi através disso que eu comecei a falar: olha, eu posso fazer a mesma coisa que o meu dom, talento de estar com pessoas, de falar para pessoas, mas eu posso fazer isso para empresas. Foi aonde eu comecei a me identificar e eu falei: olha, esse é o meu propósito. É nisso que eu vou e eu acredito que nisso que eu vou ter sucesso. legal. Porque, cara, eu vejo assim, que às vezes você tem esse chamado, né, de levar a palavra, né, às vezes até compartilhar ali sobre algum tema,
mas as pessoas elas ficam achando que você só pode fazer isso dentro da igreja, dentro do Sim, templo, né? sim. E, cara, eu acho muito legal isso, porque na minha vida aconteceu muito isso também. Eu uso dos meus princípios, dos ensinamentos bíblicos que a gente aprende nas empresas, por exemplo. Então, não necessariamente você só tem que aplicar aquilo em um lugar, mas você tem que aplicar isso em todos os lugares por onde você vai, né? Isso mesmo. Então, cara, é legal saber e que você honra seu pai, mandar um abraço, seu Valdir. Valdir, Valdir, beijo no coração, pai. abraço. O último almoço. Churrasco. Ah, Você tava lá em Presidente tá Prudente, precisando de a novo gente foi aquele fazer um evento churrasquinho. junto. Eu falei, Rafa, vamos lá na casa dos meus Nossa. pais, vamos fazer um A churrasco dona lá. Diva, Diva, isso. Diva também fez um almocinho ali. Aquele, Foi. aquele arrozinho É dela bom. É bom. estava Aquele arroz é sacanagem. bom. Tava sacanagem. Cara, como que sua fé e sua caminhada com Cristo moldaram esse seu estilo de liderança que você tem pregado hoje nas empresas? Eu acredito que esse estilo de liderança, ele vem muito da questão da delegação, ele vem muito da questão de você estar em um movimento de excelência e também de transformação. O que que é o excelência? Excelência é quando você transborda na vida das pessoas. Mas a transformação é mais profunda, quando você deixa que as pessoas transbordem sobre a sua vida. É você ajudar e ser ajudado. São dois Perfeito. estados. Então, da mesma forma que hoje eu posso estar aqui ensinando, mas amanhã eu tenho que estar em algum lugar aprendendo. Então, Uhum. não tem nenhum líder que ele se levante para falar se ele não estiver sentado para aprender. Eu gosto muito dessa frase. Fala que você só. Eu até ouso a dizer que você só pode levantar pra falar quando você sentou pra aprender, né? Isso Porque mesmo. a gente vê muitas pessoas, hoje a gente brinca, né? Que são os mentores de palco, né? As pessoas que aprendem um curso ali de algumas horas que compraram na Sim, internet e já falam, não, agora eu já sou especialista. Mas, cara, você tá falando pra mim de 20 anos, né? Então, assim, é muito tempo que você se dedicou a estudar, a treinar, a aprender, para que hoje você possa impactar tantas pessoas, né? sim. E hoje, todos aqueles que assistem, principalmente as nossas palestras e treinamentos, que são eventos maiores, que são públicos maiores, eles falam assim, Samuca, como que você tem essa habilidade de lidar com pessoas, de sentir as pessoas, de pausar ali na hora certa, de ter aquela empatia no olhar? Eu falo, cara, isso é Deus. Foi Uhum. algo que eu trouxe do altar, foi algo que eu aprendi na vivência da igreja e que eu trago isso para os palcos hoje. Eu trago para as empresas a questão da percepção. Eu costumo dizer, a percepção muda o jogo. Se você tiver percepção do ambiente, se você tiver o feeling, se você tiver o insight certo do que fazer, como fazer e o porquê fazer, o jogo vira. Acho que também tem a questão da escutativa, né? Acho que Muito. às vezes as pessoas estão ali, mas elas não estão escutando você, né? Estão Elas estão ouvindo. ouvindo só, então elas não prestam atenção. Pode ver que hoje as conversas, elas não são muito baseadas no olhar. Geralmente você tá aqui conversando, falando, me contando uma história que às vezes é muito importante pra você, e eu tô aqui no celular, eu tô avoado, eu tô olhando pro Sim. lado, e não tem aquela concentração, sabe, na escuta, e às vezes eu sinto falta. E eu sou assim, ó, se eu estiver conversando com você, e já aconteceu isso com você, inclusive, Já. se eu estiver conversando com você, eu ver que você tá assim, verdade, não sei o quê, tipo, eu paro, fico esperando, acontece com a minha esposa, que tá Aí fica com o aqui, olho assim olhando. eu fico olhando, na hora que parou, olhou pra mim, aí eu volto a falar, né? Porque eu falo assim, cara, se você não for me dar atenção plena, eu não vou falar. Porque eu sei que você não tá prestando atenção. Sim. Né? Então acho que é uma coisa que a gente vai, né? E a gente tá nesse vício, né? É até redundante falar isso, mas a gente tá nesse vício vicioso, porque, inclusive, agora, final de semana, eu tava no Legendários, 4 dias sem celular, e às Uhum. vezes ali caminhando eu me pegava mexendo no bolso, cadê Querendo. o celular? Cadê o celular? Então é uma coisa que a gente tem que estar por aqui agora, desenvolvendo as nossas habilidades em escutar, essa escutativa é muito É, importante, e se colocar no lugar do outro, né? exato. Augusto Cury fala que a empatia é você colocar o óculos do outro e É, olhar com os olhos do isso é outro. forte. Então é muito importante. E falando em legendários, vamos falar sobre esse tema que pra muitos é polêmico, Tudo né? que fica na Pra nós montanha, fica na montanha. Mas se você pudesse Não deixa resumir, né? brecha. Se você não deixa família não abandona Família, família. isso. Aqui nós estamos em 2 legendários, hein, então nossa, Aú! au. Aú! Au. Mas como foi essa experiência pra você? Cara, foi transcendental, foi extraordinário, foi assim, eh, um 360, assim, em todas as esferas da vida, né. A gente não pode falar muita coisa, aliás, a gente não pode falar quase nada, Uhum. mas assim, o resumo é: Deus não precisa da montanha para falar com você.
Exato. Mas muitas vezes a gente precisa da montanha, da ambientação preparada para a gente ouvir. Muitas vezes a mesma coisa de forma diferente, Uhum, muitas vezes algo novo que a gente nunca ouviu, e muitas vezes não ouvir nada, ficar em silêncio. uhum, E é o mais profundo, ficar em silêncio, ficar ali fazendo o 360 da sua vida, tirando a foto da tua história, falando, cara, o que que eu posso melhorar? O que que eu posso aperfeiçoar, né, em todas as esferas da minha vida? E assim, Legendários é cheio de dinâmicas, exige um esforço físico. Esse Você pegou esforço, você bastante? cara, foi muito bom. E assim, o esforço físico te faz te entrar em um estado de meditação interna, de visualização interna e de você provar naquele momento do sobrenatural de Deus. Uhum. Você vê que até aqui é o Rafa, a partir É. daqui é o espírito, né? Então isso a gente pode levar para as nossas empresas e entender. Muitas vezes a nossa empresa está no modo legendário 100%. Tá só na sobrevivência de Deus. Aham. Então a gente tem que colocar na mão de Deus mesmo as nossas empresas, a nossa primeira empresa, que é a nossa família. Temos que desenvolver de forma mais empática, de forma mais profunda. Mas assim, aconselho, tá? Vou olhar nos olhinhos de vocês, aconselho. Interdenominacional, É, não tem uma bandeira de igreja. independentemente do seu credo religioso, a gente aconselha Legendários. Aú, tamo junto. E o que é legal, né, no livro do Chap, ele fala, que é da Rota do Caçador, ele fala sobre, coisa que me chamou muita atenção, qual é o tipo de presa que você quer caçar. É, E aí ele fala assim, você quer uma galinha ou um mamute? Geralmente a pessoa que é mais acomodada, talvez uma pessoa que quer o caminho mais curto, ela vai falar galinha, óbvio, porque a galinha é mais fácil de carregar. Só que a sim, galinha vai te alimentar por quantos dias? Talvez um dia só. Agora, quando você tem um mamute, é um pouco mais difícil, por conta do tamanho. Mas quando você pega um mamute, você tem refeição por quanto tempo? Por meses. Então, essa reflexão que eu falo pra mim, assim, levou pra minha vida. Qual que é o tamanho da presa que eu quero caçar no meu dia a dia, sabe? Então extraordinário. é surreal, E assim. estar em unidade, porque o homem sozinho é presa fácil. Presa fácil. Se você, a gente tá vivendo isso num grupo de homens que nós estamos caminhando juntos e, cara, é surreal. Você caminhar com pessoas que têm a mesma, não o mesmo, não necessariamente o mesmo pensamento, mas têm os mesmos ideais, os mesmos princípios, valores. Eu acho que isso daí muda o jogo. Cara, eu te conheci no momento de transição, inclusive de carreira, Sim, né? Onde você sai de um mercado e volta pro seu mercado onde era o seu sonho viver, né? E eu lembro do Samuca quando ele era gerente de banco ainda. sim, E era um cara que tinha um potencial gigantesco, mas ficava preso ali dentro de uma agência, mas ainda assim influenciava pessoas. sim. E aí você sai, faz uma transição de carreira, vai viver o seu sonho. Nesse meio tempo você conhece sua esposa e aí a vida mudou. Muito louco, né? Cara, isso é recente, né? O que você vê que a Thalita, ela vai estar aqui, né? Mas eu queria que você pudesse falar isso pra ela. O que você acha que ela mudou na sua vida como homem e líder? Na verdade, essa transição de carreira, ela fez com que eu entendesse o meu potencial. Mas você entender o seu potencial não é você exercer o seu potencial. Porque muitas vezes você entende o seu potencial. Quando eu conheci a Thalita, ela viu o meu potencial, ela me fez ver o meu potencial. Então, ver e entender são coisas diferentes. Uhum. Então, quando ela me mostrou qual era o meu potencial, eu falo que existe um Samuel antes da Thalita e depois da Thalita. E tudo que eu colho hoje, certamente são sementes que eu lancei em torno de 15, 20 anos que eu estou colhendo agora. Mas essas sementes que eu estou colhendo agora, elas só foram possíveis porque eu consegui enxergar quem realmente eu era dentro das minhas habilidades, dos meus dons e dos meus talentos. E Uhum. isso eu consegui enxergar. Quem me deu o espelho para eu enxergar isso foi a minha esposa. Ela que Hum. olhou e falou assim, cara, você cobra isso na tua hora? Ah, você faz isso, você faz aquilo? Olha o que você já fez, olha onde você pode chegar. Então, ela me fez entender, ela me fez enxergar aonde eu poderia chegar. E é um exercício diário, porque muitas vezes a gente se pega no nosso eu, muitas vezes a gente se coloca na nossa mesmice, e a nossa esposa vem e fala assim: "Não, você pode muito mais. É a frase dela, né? Não aceite menos do que. Não aceite nada menos que isso". Menos que isso. É uma frase muito forte da É. Thalita. Então, eu vivo isso na prática, e quando eu acho que eu tô bem, ela chega em mim e fala: "Não, você pode muito mais que isso".
Eu vivi muito isso lá no Legendários também, de entender, cara, eu posso, eu posso ir muito mais. Eu posso cuidar muito mais da minha família, eu posso cuidar muito mais da minha esposa, eu posso cuidar muito mais dos meus filhos. Mas existe um Samuel antes e depois da Thalita, certamente. E só existem alguns lugares que a gente pode chegar a nível profissional, a nível espiritual, em todas as esferas da vida, se a gente tiver uma pessoa que estiver nos apoiando. Então, existem movimentos da nossa vida que a gente só vai conseguir chegar se a gente tiver com a família firmada. É. Como diria lá no grupo lá, o Samuca depositou, hein, Simoninha? Depositou. É uma piada, né? Péssimo. Fez a moral. É uma piada interna nossa. É uma É a piada. piada Contem interna. pra gente. Sem Depois ela, cortes, viu, gente? depois Sem ela cortes. fala, depois ela fala. Mudando um pouquinho agora, já para um segundo tempo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre gestão, cultura. Antes de falar sobre esse tema, eu queria falar para você o que mais mudou, assim, você acha que mudou na sua vida com a vinda dos meninos, do Miquel, agora do Davi? O que você acha que isso fez com que você mudasse sua ótica sobre como que você faz para conciliar essa agenda? Eu vejo que você é um cara muito presente, tá sempre aí na rotina das crianças. Como que você faz para conciliar essa agenda de pai e profissional? Olha, essa agenda, ela é uma agenda muito conciliável. Eu dou muita prioridade pra minha família, dou muita prioridade para meus filhos. Mas, assim, existem momentos que a gente acha que a gente não tá dando prioridade. Mas são nesses momentos que a gente tem que olhar e falar assim: olha, a gente pode fazer um pouco mais, né? Mas após a chegada do Miquéias, o senso de autorresponsabilidade foi algo assim extraordinário na minha vida. Falei assim, ó, não é só eu, não é só a Thalita, agora é assim, assim, assim. E depois da chegada do Davi, meu Deus do céu. A gente tem uma família completa hoje, é um outro momento. Isso trouxe maturidade, isso trouxe autorresponsabilidade, isso trouxe capacidade de amor. Eu nunca senti um amor tão profundo, né? Depois do amor que eu sinto pela minha esposa, é um amor totalmente diferente, é um amor Uhum, totalmente transcendental. E o que eu vejo hoje é que os nossos filhos são a nossa herança, são a nossa cópia, uhum, são o nosso legado. Então todos os dias eu olho pra eles e eu falo assim, cara, o que que eu posso fazer pra ser melhor pra você? Eu não quero deixar dinheiro pra você, eu quero deixar um legado pra você. Eu quero uhum, que você cresça e fale, ó, o papai jogou bola comigo, o papai fez isso, papai me educou, papai me ensinou. Inclusive hoje a gente tava ligando pra eles e aí ele pediu pra falar comigo, cadê o papai? Cadê o papai? Cara, isso não tem preço. uhum. Isso não tem preço. Então isso mudou muito a minha forma de ver as pessoas, de fazer liderança, de entender e principalmente ter mais calma, de ter mais tranquilidade, de respirar. Uhum. Isso está fazendo sentido. Acredito que nós estamos nesse processo de evolução. Cara, o filho é um negócio chamado resiliência só todo dia. Resiliência. Só todo dia. Quando a gente vai para um segundo momento agora, um segundo tempo, quando a gente fala sobre gestão, cultura, como que nasceu potencialização, assim? O que é o potencialização, né, para as pessoas entenderem? Mas eu vejo que o potencialização ele tem dois momentos, né? Antes era só o Samuca, né? E agora é um Samuca renovado com a Thalita, né, participando de forma direta, vocês dando treinamentos em conjunto. Você hoje tem mais entregáveis, não é só mais aquele Samuca fazendo tudo desesperado, aquela coisa, né? Agora você vê que é um negócio encorpado mesmo, né? Então ganhou uma proporção muito legal, eu tenho acompanhado. Mas o que é o potencialização, cara? Hoje o potencialização empresarial se tornou um ecossistema que a gente trabalha três pilares: gestão, treinamento e mentoria. Então hoje nós temos desde mentorias, treinamentos, palestras, né? E o nosso forte continua sendo a parte da gestão 360, de estar presencialmente nas empresas em um período, né? Normalmente um período de um ano, onde eu vou estar acompanhando essa empresa
e elevando a gestão dessa empresa. A gestão de pessoas, a gestão de processos e a gestão de resultado, que é a gestão comercial dessa empresa. Então, o nosso propósito dentro da empresa é tornar ela lucrativa, com alta frequência e ela totalmente autogerenciável. Hum, Fora isso, nós temos as palestras, os treinamentos, as mentorias, né? Toda a parte de assessoria com o time comercial. Eu acredito que o grande diferencial nosso é que não é uma consultoria, é uma mentoria. A gente hum, traz a vivência nossa, que a gente traz desde lá de trás, né? Toda a vivência de lidar com pessoas, de ter a percepção com pessoas, de fazer liderança com pessoas e, principalmente, é, é, o propósito de fazer com que diretores, com que líderes venham a melhorar a sua liderança. Não só a sua liderança para com o seu time, mas a sua liderança para com a sua casa, para com o seu casamento, para com a sua vida pessoal. A potencialização empresarial, ele não trabalha somente a empresa, mas ele trabalha toda aquela esfera, família, forma de você se hum, ver, a sua espiritualidade. Então, ela trabalha todo esse 360. E hum. esse é um grande diferencial nosso que temos tido aí muito êxito nas empresas e com os nossos diretores, com os nossos mentorados. Isso é muito legal. Eu vejo lá que vocês têm uma proximidade, né, com a galera, acaba, né, fazendo Sim, parte. Então isso é muito legal. Acho que quando você tem essa. Não é só pelo dinheiro, né? Você vê que é uma. Realmente você quer que dê certo, né? Então acho que quando você começa a olhar com esse outro olhar de, é o que você falou, né? Colocar o óculos do outro, colocar a visão do outro. Cara, eu sei que essa empresa está com um desafio aqui. Vou fazer ela dar certo. sim, Porque se ela der certo, ela vai me pagar, ela vai, né, continuar gerando empregos, ela vai continuar sim. gerando resultados para a sociedade. Então, eu gosto muito dessa visão, sabe, de não fazer por fazer, mas ter empatia, né? E tudo Porque começa nesse diagnóstico, né? De diagnosticar qual que é a necessidade da empresa. Não existe o certo em se fazer. Cada empresa tem o seu momento, vender receita de bolo tá não morto, tem não dá, receita de bolo. né? Por isso não é uma consultoria. Eu não posso levar algo pronto. Eu tenho todo o meu escopo, eu tenho toda a nossa sequência que a gente pode trazer para a empresa, mas eu costumo dizer que é muito perceptível. Eu preciso trazer todas as possibilidades que o potencialização tem para crescimento para aquela empresa e ir colocando ponto a ponto, Uhum. peça por peça, lego por lego, até se construir uma empresa mais autogerenciável, mais lucrativa e principalmente com alta frequência, que é o que tem feito muita diferença na vida das pessoas. O que que é, para quem está nos acompanhando, o que seria esse formato de empresa autogerenciável? Autogerenciável é a empresa que tem os processos definidos e que você pode tirar um mês de férias, a empresa está rodando sozinha. Que tem um processo definido nela, que tem principalmente um dos maiores processos, além dos processos gerenciais, os processos operacionais, existe o maior hoje, que é a cultura da empresa. Então, Uhum. a cultura, que é o DNA da sua empresa, é o seu jeito de fazer empresa, essa cultura estando ali muito bem definida. E eu digo e repito, cultura não é somente o propósito, a visão, os valores ali numa plaquinha na parede. Isso aí pega poeira Hoje eu criei um outro formato e que eu não dá falo assim, certo. o que somos e o que não somos. Eu gosto muito mais de olhar com essa ótica assim, Isso. cara, o que eu sou e o que eu não sou. En Ponto. Como en empresa, né? então, uma cultura forte, uma cultura autogerenciável é aquilo que eu vou viver na prática todos os dias, Uhum, né. É entender o que que a gente é, o que que a gente não é, uhum, para onde que a gente está indo e principalmente os nossos valores, cara. O uhum. que é inegociável dentro da minha empresa e colocar na mesa. O que que é inegociável, o que pode se fazer, o que não pode se fazer. Isso tem transformado centenas de empresas. Em Curitiba, por exemplo, que é a nossa cidade que a gente reside hoje, mais de 250 empresas que já passaram já pelo nosso know-how. Crescimento, Rafa, de quase 15% de faturamento. Caracas. Autogerenciamento, cultura forte, empresas se tornando empresas atrativas. O que que é uma empresa atrativa? Cara, eu quero trabalhar nessa empresa porque essa empresa tem um negócio diferente. E esse negócio diferente, no termo da gestão, essa empresa tem cultura. Uhum. Isso é maravilhoso. Se torna uma empresa que promove, primeiro, uma experiência para o colaborador, uma experiência para o fornecedor e uma experiência para o cliente. Animal. Quantas de 250 empresas, assim,
quantas, se você fosse chutar, quantas que você pegou que eram, tinha pelo menos, sei lá, um pouco de autogerenciáveis? Quantos gestores conseguiam tirar férias? Ah, uns 20%. É muito pouco, né, É cara? pouco, é pouco. Eu falo isso porque, às vezes até eu, cara. Às vezes, assim, cara, a gente é advogado. E eu trabalho na parte tributária. Final de ano, o pau tora. Tipo assim, Sim. cara, é pagamento de imposto, 13º, não sei o quê. Por mais que a gente consiga viajar e tudo mais, e hoje as coisas são tudo meio que. Pra gente é tudo online. Então, assim, mas mesmo assim, cara, é porque eu também, acho que nesses últimos 10 anos, eu nunca consegui me desligar 100%. Nunca consegui falar, cara, eu vou tirar 30 dias de férias. Nunca tirei. Nunca. Aí fala, pô, Rafa, mas é loucura. Cara, eu já tenho uma visão de eu não preciso ter 30 dias. Né? Porque, pô, cara, sexta-feira eu quero ir pro sítio. Você pode tirar os finais de Entendeu? Então, tipo semana, assim, então eu isso. tenho uma outra visão, sabe? Mas é igual você falou, quando você tem uma empresa que roda, você consegue ter essa Consegue. flexibilidade. O problema é quando a empresa depende de você. Entendeu? Tudo tá concentrado em você. E aí, pô, preciso liberar faturamento. Cadê o Samuca? Preciso demitir o funcionário. Cadê o Samuca? Cadê o Samuca? Aí você vê que o negócio tá travado. E a delegação é muito difícil, Nossa, né? cara, principalmente quando você pega a empresa muito tradicional, você pega os caras que são mais baby boomers, ou você pega a empresa familiar. Agora, nessa criação de soft skills dos nossos líderes, né, dos nossos stakeholders, a gente começa a entender que a falta da delegação é muito pela aquele pé atrás de, olha, essa pessoa não faz igual faz. É. E muitas E isso vezes daí, eu não sei que inventou isso daí, cara, mas as pessoas elas têm uma mania de achar que o jeito delas sempre são os é o melhores. certo. Tipo assim, não, mas eu. Cara, tudo bem, escuta lá o estagiário. É, Às vezes aquele estagiário ele não tem a sua experiência, mas ele nasceu em outro momento, na sim. Em tecnologia, por outra exemplo. geração. Ele sabe fazer isso muito mais É. rápido. Às vezes ele, é o que eu falo, às vezes ele não tem a malícia que você tem. Isso se chama ilhas de excelência. A gente tem que olhar para os nossos colaboradores e ver quais são as ilhas de excelência que ele Exato. tem. Os picos que ele tem e colocar ele no lugar certo. Se você colocar ele no lugar certo, cara, voa. Voa. E quando você pensa em cultura, o que você vê ali? O que é essa cultura de alta frequência dentro de uma equipe? Cultura de alta frequência é você vir já da sua casa trabalhar diferente. É, o ambiente da empresa já está sendo preparado de forma diferente, a começar de quem? Dos diretores. O nosso trabalho, Rafa, é 101% focado no diretor ter uma mentalidade totalmente diferente, progressiva. Lembra daquele livro da Carol Uhum, Dweck? uhum. Mentalidade fixa Sim, e aham. progressiva, né? O fixo é, eu nasci assim, cresci Síndrome de assim, Gabriela, vou né? morrer assim, Hum. Gabriela, né? E vamos fazer um medley da música na mesma praça, no mesmo banco, as mesmas flores, mesmo jardim, né? Muitos colaboradores, aliás, muitos diretores falam assim: o problema está na empresa, o problema está nas vendas. Muitas vezes o problema está no cara, está na mentalidade do cara, porque a frequência da pessoa é baixa. E essa sacada, vou dizer em várias terminologias, essa sacada, essa revelação, esse insight, eu tive há 2 anos atrás, quando eu entendi que uma empresa, uma família, uma pessoa, ela pode ter resultados diferentes se ela tiver uma mentalidade diferente. O que que é a mentalidade diferente? Ela ter uma frequência diferente. Frequência diferente, alta frequência. Aí eu fui estudar. Foi onde surgiu o livro. Eu fui estudar e entendi que existe um mapa da frequência vibracional. O Dr. David Hanks, um americano, um PhD, ele traz um mapa da frequência vibracional. E aí eu fui entender o seguinte: toda ação gera uma, Essa. e essa reação é emitida em quê? Essa luz aqui, ela tem hertz. A nossa energia tem hertz. A tomada tem hertz. Um som tem hertz. A água, tudo tem hertz. E aí eu fui entender o mapa da frequência vibracional. Se você colocar ali no Google, você colocar mapa da frequência vibracional, você vai ver esse mapa. No nosso livro também, você pode adquirir pela Amazon, inclusive fomos ranqueados como livro empreendedor do ano, ano passado. Animal. Você vai ter isso também. E eu comecei a entender que do nosso corpo físico, ou você está em baixa frequência ou em alta frequência. E eu fui trazendo isso para as empresas. Ou seja, existem metodologias, existem rituais que a gente pode fazer com que o nosso colaborador ele comece a trabalhar de forma diferente. Ele já comece em alta frequência e no final do dia ele vai ter alto o quê?
performance. Então entenda, eu vou trabalhar em alta frequência e eu entrego resultado de alta performance. Porque muitas vezes, Rafa, a gente fica nessa, eu preciso do ambiente preparado para que esse ambiente mude a minha frequência. Isso é válido, né? Um ambiente extraordinário de network, você que está me ouvindo, vai mudar a sua mentalidade, vai mudar a sua frequência. Mas a minha proposta aqui com esse livro é o oposto. É a gente ir além, é a gente ir mais profundo, é a sua Vai frequência mudar o ambiente. mudar a ambiência. Então, quando eu tive esse insight, escrevi isso, e a gente traz isso, principalmente em palestras, em treinamentos, isso muda o jogo, isso muda o game. Porque eu não preciso que o ambiente esteja favorável para que a minha mentalidade venha fazer algo positivo, não. Eu preciso ser o meu maior ativo. Eu preciso ser a pessoa que vai mudar ambientes e não ser influenciado positivamente ou negativamente pelo ambiente externo. Uhum. Faz sentido isso? Faz total. E é muita questão do, às vezes aquela pessoa, né, que, mas eu não, eu vim de uma origem simples, humilde. Eu vim, né? Mas a minha mãe era doméstica, o meu pai, ele era operário. Tudo bem, mas não é porque você tá naquele ambiente que você tem que ser produto do ambiente, né? E Você pode ser aí, um produtor. e aí Deus preparou você para você fazer a diferença na tua árvore genealógica, ser o primeiro a fazer uma faculdade, ser o primeiro milionário, ser a primeira pessoa a fazer a diferença na vida da sua família. É, isso A daí sua é frequência tem que mudar todo o ambiente. É essa a proposta. animal. Não, isso daí eu acho sensacional, cara. E como que você vê que as empresas elas conseguem mudar? Ela muda ali a cultura, ela muda a questão de autogerenciamento, ela tem uma autofrequência. Tive todos esses quesitos. Ela, na sua opinião, você acha que ela consegue ter essa lucratividade com propósito? Consegue, porque lá no início, no diagnóstico, a primeira pergunta é: qual a cultura da sua empresa? E eu fiz essa pergunta um dia para um diretor, ele falou assim: Samuca, minha empresa não tem cultura. Eu falei: essa é a cultura da sua empresa. Não ter cultura é a cultura da sua empresa. Então a Caraca. gente faz todo o diagnóstico. Olha, aonde você quer chegar? Quais são as suas diretrizes? Quais são os seus valores? Qual que é a sua visão? Então, tudo vai começar ali no início, aonde a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o caminho que a gente vai traçar. Uhum. Então, após a implementação das ferramentas e muitas perguntas que as pessoas fazem, fala assim, Samuca, você fica 1 ano na minha empresa e depois se você não tiver mais? Vai se manter essa frequência? Vai se manter esse autogerenciamento? Vai se manter a lucratividade? Porque é muito bacana você ter um mentor dentro da empresa te dando um olhar Mas holístico você não de pode fora. virar uma muleta, né? Mas aí é onde eu falo. Se você manter a metodologia, manter os rituais, não tem como não dar certo. Então, por exemplo, eu vou falar de uma metodologia que a gente aplica em todas as empresas. Se chama acompanhamento de feedback. Toda empresa, independentemente, 30 colaboradores, 200 colaboradores, 300 colaboradores, uma vez por mês, no dia 20 é o dia do feedback. Todo líder, coloca lá no organograma, quem que é o líder direto dessa pessoa? Vai chamar essa pessoa 10 minutos, vai fazer a escadinha do feedback. Qual que é a escada do feedback? Primeiro, eu vou positivar o meu colaborador, o que ele é ótimo. Hum, Depois, eu vou descrever pontos de melhoria. melhorias. Não é o que ele é ruim, ponto de melhoria. Depois, trazer o impacto que está causando isso que ele está fazendo que está errado. Terceiro, faz sentido para você? Estou ouvindo ele. Depois, plano de ação. O que a gente pode fazer junto para a gente melhorar? Então, isso se chama ADF, acompanhamento de feedback. E isso eu trago para o quê? Por formal. Isso vai depois para a pastinha do RH dele. Então, eu sei o que o Rafa fez em abril do ano passado, no verão Hum, de abril do ano passado. Porque existe um feedback. Então, eu sei aonde eu estou positivando, aonde eu estou ótimo, mas eu sei também onde eu posso melhorar. uhum, Então, Samuca saiu da empresa. Essa ferramenta está todo dia rodando. Cara, extraordinário. uhum. Faz sentido? Faz total. Aí, eu tenho uma frase que eu sempre falo assim, né? Elogie no público e não critique, né? Mas dê pontos de Ponto melhoria de no melhoria no privado, né? privado, é isso aí. Isso daí, É cara, bíblico isso aí, tá? eu vi a galera falhando muito com isso, bicho. Tipo, principalmente eu tenho um sócio meu que ele tinha mania de fazer isso. Eu falava assim, cara, não faz isso. Rafa, eu já tive empresas que faturam 3 milhões por mês que nunca fizeram feedback com o colaborador, irmão.
E como que a pessoa vai Empresas saber de se ela tem que 150 melhorar? colaboradores. E como ela vai saber? Nunca Não vai sabe, saber, porque nunca ele não sabe, sabe se ele tá bem ou se ele tá mal. nunca sabe. Aí Então, depois ele é demitido. essa metodologia eu trouxe do corporativo. Eu Aham. trouxe dentro do banco, onde eu trabalhei na maior instituição financeira do Uhum. Brasil, né? E isso dá muito certo. Feedback é algo básico, algo simples, mas que dá muito certo, Rafa. Dá A muito gente tem certo. que É aplicar uma isso dica para no. vocês aí. A gente tem que deixar isso aí também pra aplicar isso no casamento, viu? Não sei se as mulheres concordam Aí já não muito, se mas. chama feedback, chama DR. Brincadeira. Mas vamos ver se a gente Mas vamos consegue lá. fazer isso. Dentro disso que você falou, nós temos. Posso dar uma outra dica? Pode, pode. Chama RDA, Reunião de Alinhamento, toda segunda-feira. Imagina. Cara, tem empresas que não fazem RDA, irmão. Não fazem. Toda segunda-feira destina meia hora do primeiro dia para fazer RDA. Time, vamos fazer reunião de alinhamento. Olha só, pega essa dica. O que foi ótimo semana passada, o que não foi ótimo, qual a nossa meta global, qual a nossa meta que a gente já atingiu até agora e qual a nossa meta da semana, o que a gente tem que fazer. Pronto, tem empresas que não fazem isso. Ah, Isso verdade. muda o game, isso muda o jogo. Trazendo para o casamento, de RDA vai para DR, entendeu? Então é assim. Então você pode colocar RDA em qualquer área da sua vida. Em qualquer movimento da sua vida você pode fazer. Sabe que lá em casa eu não coloquei mensal, não, mas eu tento trabalhar de 3 em 3 Diário. meses. Não, de 3 em 3 meses. Deixa acumular um pouco, aí a gente vem Deixa acumular resolvendo. as histórias, É, né? deixa Boa, que, boa, porque boa. se eu falar todo dia, sempre vai ter um assunto. Aí eu deixo 3 em 3 meses. Mas vamos trazer aqui para um pouquinho sobre o livro. Se você, Samuca deixou aqui, você não tem esse livro ainda, você tá perdendo. Eu tenho autografado, bonitinho. Você vai lá na Amazon, né? É Faz isso uma aí. moral. Esse aqui eu trouxe para os seus telespectadores. Vamos deixar aqui pra O gente melhor fazer um. comentário Vai ganhar um livro? vai ganhar um livro autografado e Que enviado isso. para o conforto da sua casa, do seu lar ou da sua empresa. Aí sim, agora eu vi vantagem, hein? Viu, Gustavão? Gustavão ganhou também. Isso Depois vai aí. fazer um rascunho de todos os pontos que você leu e vamos conversar depois no privado. É isso Não aí. querendo, tô brincando. Vamos Faça um lá. Mais resumo. um resumo. Resumo. Na época da faculdade a gente fazia bastante resumo. O que significa na prática viver e liderar com alta frequência? Significa sempre elevar a sua energia, mudar a sua crença, tomar decisão positiva das suas ações. Significa você usar a energia do hoje pro hoje. Isso daí Fazer o que tem que você fazer me ensinou hoje. isso daí no shopping, lá no JK. A Foi. gente foi almoçar e você foi me falando isso aí. E eu comecei a refletir, cara. Isso é Falei, nossa, faz transformador, todo cara. sentido, né? O do hoje pro hoje mesmo. Porque se você não usar a tua energia pro hoje, você vai se tornar um procrastinador. E, Samuca, eu quero pegar a energia do passado. Eu era assim, eu fazia isso. Você se torna um Depressivo. depressivo. Não, mas como que vai ser o futuro? Aí vira Vamos ansioso. pegar a energia do futuro. Se torna ansioso. Então, ansiedade, procrastinação e Depressão. depressão é falta do mau uso da energia. E É. você fica vibrando, muitas vezes, na frequência. Aqui tem vários pontos. Frequência do medo, do orgulho, da preguiça. Você fica vibrando na frequência da procrastinação e da escassez. Faz sentido? Faz total. Desses 7 princípios que você sempre gosta de usar, os 7, qual deles mais te confrontou como líder? Gestalt foi o último princípio. Gestalt é uma ferramenta psicológica, Gestalt Shalom, né? A gente acrescentou o Shalom, porque Gestalt fala assim: tudo que eu começo, eu tenho que ir até o final. Você sabe que tem até uma história bíblica e até uma transição teológica quando a gente estuda teologia, e viraram para Jesus e falaram assim: Jesus, você é bom. Aí Jesus falou assim: não, eu não sou bom, não. Bom é o meu pai. Aí depois de alguns versículos pra frente ele fala assim: eu sou bom pastor. Oxe, antes ele fala que ele não é bom, agora ele fala que ele é bom. Aí a gente vai estudar a história do judaísmo, né? Então na cultura judaica só era considerado bom aquele que começava e terminava o que tinha começado. Quando ele fala que ele não é bom, ele não tinha morrido ainda. Faz sentido. Então, quando ele ressuscita e ele acabou toda a peregrinação, todo o propósito dele na terra, aí ele fala: agora eu sou bom pastor.
E aí, trazendo para a ferramenta Gestalt, é a mesma coisa. Tudo que eu começo, eu tenho que ir até o final. Se eu virar para você e falar assim, Rafa, vamos marcar pra gente almoçar? Abrimos um Gestalt. Toda vez que eu olhar para você, eu vou me lembrar que eu tô te devendo almoço. Toda vez que eu olhar para você, eu vou lembrar que a gente não fez o que tinha que fazer. Então, qual que é a ferramenta de alta frequência? Quer vibrar em alta frequência? Tudo que você abrir de Gestalt, fecha o Gestalt. Quantas Seja pro energias bem ou estão, pro mal. seja por bem ou por mal, quantas energias estão sendo filtradas do Não, nosso corpo? e assim, cara, eu vou te falar, assim, pensando aqui, Você você ficou me pensativo falando. agora, né? Não, porque, tipo, eu tive vários. Isso daí é tema até de terapia, né? Mas teve vários projetos, cara, que eu comecei e não. Alguns eu não evoluí e tiveram alguns que eu encerrei. Você tá Tipo com assim, ah, muito não Gestalt vou. aberto. Aí eu, tipo assim, cara, pensando aqui, eu falei assim, pô, velho, e às vezes você carrega até aquele sentimento de frustração. Sim. Putz, cara, eu comecei tal coisa e não deu certo, não sei o quê. Mas acho que quando você começa a refletir, é o que você falou, né? Tipo assim, você começa e termina. O terminar não necessariamente é porque deu certo, Isso. É o entendeu? poder de você. Ó, Tomar a decisão. ó, escutem isso que eu vou falar pra vocês agora. Gestalt é você ter o poder do sim ou do não. Porque muitas vezes é o seguinte: você vai me convidar pra tal situação. E eu vou falar pra você: não, eu não quero, eu não posso. Isso não é E pra aí mim. esse é o nosso mal. Às vezes, pra agradar, a gente fala, A não, gente fala beleza, assim: vamos. Aí o outro gerou uma "Ah, expectativa. isso. Ô, o Samuca E falou que eu ia tô fugindo fazer. de você a vida inteira porque eu não quero te frustrar. Entende? Então, quando você coloca em prática Gestalt Shalom, qual que é o significado de Gestalt? Fechar o que abriu. Qual que é o significado de Shalom no hebraico? Paz. Isso vai te trazer paz. Total sentido. Então é você viver em paz. Alta frequência é você viver em paz. E aí vem a frase que está conhecida no Brasil inteiro, que é o significado de Shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, quando a gente coloca esse princípio da nossa vida, e isso está no nosso livro, realmente vai acontecer na nossa vida Gestalt Shalom. Tudo que a gente começa, a gente vai até o final, resultado de paz, ou seja, nada na minha vida vai estar quebrado, nada na minha vida vai estar faltando e nada na minha vida vai estar fora do lugar. E é isso que eu declaro sobre a vida de vocês aí, telespectadores, que a partir de hoje aconteça isso na vida de vocês, Gestalt Shalom, em todas as esferas da vida de vocês, tanto familiar, pessoal, sonhos, identidade, propósito, na vida financeira, na vida sentimental, com os filhos e nas empresas de vocês. Que tudo que vocês comecem, vocês possam ir até o final. Aí você me pergunta, Samuca, como que eu levo isso para a empresa? Amigo, toda segunda-feira no RDA. Olha como uma coisa vai pegando com outra. Uhum. Toda segunda-feira no RDA. Time, o que a gente precisa fechar a Gestalt aqui? O que a gente precisa concluir? Para quem que a gente tem que ligar? Para quem que a gente tem que fazer follow-up? Para quem que a gente tem que fazer pós-venda? Imagina uma empresa que está rodando 100% no Gestalt, tudo que começou vai até o final. Ter o poder do sim, ter o poder do não, não. Essa pessoa, isso aqui a gente não pode fazer. Se torna uma empresa extraordinária, sim ou sim. Aí a gente começa a ter a cultura da extraordinariedade, que é muito mais profundo que a cultura da excelência. Porque o excelente hoje em dia, meu amigo, já tá ficando. Já tá ficando. O excelente já tá ficando no Normal, básico. é. Né? A cultura da extraordinariedade é você fazer muito além do que eu tá te pedindo. É eu fechar um contrato com você com 10 tópicos e eu te entregar 20 tópicos. É isso que vai fazer Fazer sentido. o over-deliver ali. Over deliver, isso aí. É, cara. Bugou, né? Forte, Mas né? é bom isso daí, viu? Vamos tomar um café depois dessa. Não. Tchim, tchim. Vai, Um Corinthians! brinde. Um brinde aos guerreiros é povinho, eu lamento. Raul. É, velho, tem que saber, né, cara? Se tá na comunidade, tem que vibrar a comunidade. Vibra em alta frequência. Vibrar em alta Corintiano, frequência. se tem um povo que Você vibra em já alta veio? Você já frequência, veio, já? se tem um povo Tá que vibra em louco. alta frequência é o corintiano. Salva de palmas pros corintianos aí, ó. Vai lá, Atenção. time, pelo amor, vai lá. Aí, Atenção. ó. Esses vibram em alta Essa frequência. daí é. Qual foi o feedback mais marcante que você recebeu Feedback mais marcante que eu recebi sobre o livro? sobre o livro, É, sobre o livro. cara, foi um que a pessoa falou que conseguiu emagrecer 15 quilos por conta do energia de hoje pra hoje.
Caracas. É. E outra foi recente, consegui perdoar meu pai, consegui ligar pra ele porque eu entendi que amanhã ia ser tarde. Não, são feedbacks, assim, extraordinários do livro. Extraordinários. Por conta da energia do hoje é pra hoje. Você acredita que eu fui escrever um sermão esses dias? Até falei pra Simone. Fui escrever um sermão esses dias. E aí eu tava meditando, cara, e eu comecei a escrever. E aí, sabe quando você vai escrevendo, tipo, com o olho fechado, assim? E ela falou assim, mas como que você escreveu com o olho fechado? Tipo o Chico Xavier. Aí eu falei pra ela assim, não era escrevendo no papel, era digitando, né? Ah, E aí eu fui escrevendo, 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 aí eu falei pra ela assim, ó, eu preciso escrever um livro. é isso aí. Abriu o Gestalt, E aí eu amigo. falei, preciso escrever um livro. Agora vamos lá, vamos lá. O que é abrir e fechar Gestalt? Eu preciso escrever um livro. Coloca uma data agora. Colocar a meta, vou entregar em tal dia. Isso. Aí eu vou mais profundo. Já vá atrás da editora e já paga. Por quê? Porque Você Vai não, ter que você- entregar. Isso. Gerou compromisso. Gerou compromisso, comprometimento. Top. E agora, vamos fazer um momento aqui muito aguardado, porque nós temos nossas esposas, e elas são também empreendedoras, elas são grandes profissionais, elas são excelentes mães, elas são excelentes pessoas, Pessoas. elas são extraordinárias Lindas, mães. maravilhosas. Então, assim, eu acho que a gente tem que, né, dedicar um tempo, vai ser algo novo, inédito aqui no podcast, nós nunca fizemos isso, né, Gustavão? E aí eu vou dar um trabalho pro Gustavão aqui, que ele já tá, assim, desesperado, vai ter que fazer um negocinho. Então fiquem ligados que nós iremos inserir algo novo aqui, e olha, isso vai acontecer assim, ó. É no segundo tempo. Faz comigo assim, ó, abre Vai aqui, lá. Gustavão, 2, 3 e... Caímos. Caiu. Olha quem que voltou aqui, hein? Que isso, olha quem que está presente aqui, essa visita ilustre aqui no nosso podcast. Hoje o podcast está especial, falei pra vocês que seria especial. Trouxemos aqui Ai, olha pra Simoninha você. Não e mais pra você. Thalita para brilhantar o nosso podcast, um podcast totalmente diferente hoje. E vamos começar aqui esse bate-papo falando como é conciliar a vida com os filhos, a vida conjugal e as empresas. Vou deixar a resposta pra nossa convidada, Nosso né? convidado, tá É bom, lógico. Seja cordial, né? Como mãe, como mulher, né, extremamente desafiador. Eu acredito que para conseguir, né, se equilibrar todos os pontos, né, e a partir do momento que a gente se torna mãe, eu acho que vem eu não acho não, né, eu acredito vem uma onda gigantesca de sentimentos, de dúvidas, de pontos de interrogações. E agora o que eu vou fazer? Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou empresária, o que que eu sou nesse momento? Né? E além de tudo, a questão da autocobrança da sociedade. Ah, agora é mulher, não consegue mais cuidar da empresa, ou cuidar dos negócios, ou vai cuidar da família, ou vai cuidar da casa. Então, o ponto de você conseguir achar o equilíbrio ali, mas principalmente se autoconhecer, respeitar o momento que você está, respeitar as suas limitações, né? E trazer isso para o relacionamento também do seu parceiro, entender o momento que você está ali é extremamente importante, né? Para a gente conseguir equilibrar a mulher, a empreendedora também, mas principalmente a esposa e a mãe, para gerar ali o equilíbrio de todos os pilares. E Eu vou até pegar antes de esse você gan- falar, antes de você eu vou piorar um pouquinho mais a reflexão. Não piorar, mas eu vou complicar um pouquinho mais. Eu vejo que as mulheres, elas quando assumem a cadeira de mãe, elas acabam que tem um desafio ainda maior de conciliar até mesmo a vida delas como mulher, né? Então, poxa, cara, é legal ver que vocês se cuidam, agora você tá super dedicada e tudo mais, mas quanto tempo demorou para isso acontecer? Porque você vai lá, teve a gravidez, ganhou peso, e aí a autoestima ficou lá embaixo, os hormônios tudo bagunçado. Então, eu vejo que as mulheres até têm um desafio maior de lidar com essa questão da autoestima, do autocuidado. Então, assim, eu tenho que apimentar um pouquinho mais para você, né? Antes de responder, eu queria puxar algo um pouquinho lá atrás para trazer o contexto. A Thalita, a gente não falou nosso mini currículo aqui, nossa biografia, né?
Então, Rafael, e aí? Cadê? Puxa aí a biografia da Thalita. Mas a Thalita, antes de ser mãe, era uma pessoa. Depois que se tornou mãe, virou outra pessoa. E eu conhecendo você antes de ser mãe, você já tinha tudo definido para sua vida, você já sabia quem você era, você já sabia para onde você queria chegar. Assim, era a Thalita decidida, né? Acordava de manhã Sim, já. as frases marcantes, frases, né? sim, Impactante. sim. E porque você passou por muitas transformações antes de ser mãe, para você conhecer a sua identidade. Então, você não tinha assim dúvidas de quem você era e para onde você queria ir. Mas quando veio a maternidade, quando assim a gente acha, né, que a gente tá ali no topo, vem a maternidade, aquela onda assim de sinônimo, bum, fala assim, você acha que você já sabe quem você é? Deus fala assim, não, peraí, vou jogar uma coisinha aí. E aí, realmente, os filhos são rupturas na nossa vida, né? E eu quero entender o que eles trouxeram pra Thalita. Porque quando a gente é mãe, ou a gente se deixa ser transformada pra nossa, uma outra versão, ou a gente fica empacando aquilo e aquilo acaba trazendo muitas questões para nós. Aí vem uma depressão pós-parto, né? Um baby blues. Então, eu queria que você trouxesse essa linha de Thalita antes, Thalita depois, né? Já vou implementar outra pergunta. E o que você fez, né? Pra se levantar de novo, né? Porque olha, mulher. Olha essa mulher aqui, né? 15 quilos a Entra, menos. é, entra a questão do Será que a gente autocuidado pode. aí, né? Ela Parece pode que tem levantar e dar uma bebê de, voltinha? um bebê de 8 meses. Depois, não, é. O que que Então, acontece? são várias Sim. perguntas, Se mas a vamos lá. convidada autorizar, a gente coloca aqui uma foto do antes e depois. Posso. A Thalita antes é a Thalita totalmente, vamos colocar aí. Eu não gosto mais de me rotular assim, mas eu era, né? Uma pessoa extremamente workaholic. Eu vivia para estudar, trabalhar, né? Chegou um momento que eu cuidava de 6.000 funcionários. Então, assim, e eu sempre fui aquela líder. Eu brinco com o Samuel que nós temos postos diferentes dentro da empresa. Ele é direto ali com o diretor, com o empresário, ele está super bem. E eu sempre me conecto muito com a equipe. Tipo, tá com a galera lá, ó, vamos fazer isso. De ter aquela liderança e conseguir que todos executam ali o que eu tô querendo. E quando eu casei e quando eu recebi aquele teste ali de positivo, já veio até então, que eu falo que minha primeira gestação, que foi do Miquéias, eu não assumia que eu estava grávida. Porque o tempo todo eu pensava, cara, acabei com o meu profissional agora. Não existe mais talento profissional. Não vou conseguir mais ser profissional. As pessoas não vão me respeitar mais como profissional, porque é isso que o mercado hoje, né? Com questões polêmicas, É isso né? que eu ia falar. É De ser polêmico, mas é feministas, importante né? falar Que sobre. agora você tem que ser uma mulher, você precisa ser empoderada, você não depende de ninguém, você não pode depender de ninguém. Nossa, falar hoje que eu dependo do meu marido para pagar um boleto para mim. Nossa, mas como assim? Né? A nossa sociedade hoje coloca muitas coisas que vão até de contra com nossos valores, né? Nossos valores cristãos, enfim. E quando eu engravidei, quando veio minha primeira gestação, veio o Rafa ali falou que a questão de autoestima, que existe essa palavra durante a gravidez e após, eu acredito muito que pessoas falam disso, mas é naquela coisa da autocobrança, né? Eu preciso falar que eu estou bem, que eu estou me cuidando, que eu estou me maquiando, que eu estou amamentando aqui com os cabelos hidratados, sim. tudo, porque a sociedade não pode ver que eu estou mal, né? Eu enfrentei uma depressão pós-parto por diversos fatores. A criança nasceu, meu filho, veio um amor incondicional, mas de repente eu me perdi totalmente, né? E agora eu sou mulher, eu sou mãe, é aquele serzinho ali dependendo de você 24 horas. Quando você tem uma empresa, quando você tem uma equipe, você tem aquela responsabilidade ali com eles, mas não é uma coisa que depende de você 24 horas. Depende de você para tudo. Depende de você para tomar um banho, depende de você para se locomover, depende de você para tudo. O pai em si, ele consegue seguir a vida um pouco normal, né, e trabalhar e prover tudo. A mãe
Eu acho que é difícil a mãe conseguir seguir com a Pra vida gente normal. lavar o cabelo, assim, ó, o dia que eu tenho que lavar o cabelo. A gente É. tem que se organizar aqui, ó, na casa. Sim, Eu preciso lavar o cabelo. Ah, mas se bem que eu tenho uma historinha. Sim. Quem lava seu cabelo, né? Vamos É. deixar depois pra quem contar. Pra sim. vocês contarem. Então, vem muito dessa questão, né? Quem eu sou agora, como que eu vou me cuidar, se eu vou ser profissional ou não, eu vou conseguir dar atenção pro meu marido, e nós sentamos e conversamos. Por quê? Eu me encontrei numa depressão pós-parto. E com 2 meses, nós sentamos, eu conversei com ele, olha, eu acredito que eu vou precisar paralisar meu CNPJ, preciso parar um pouco com a empresa, eu não quero mais ver ninguém, não quero mais fazer reunião, não quero mais nada, eu vou focar 100% em casa. Era uma coisa que eu nunca me imaginei passar, né? Deixar o meu profissional de lado para se tornar dona de casa, mãe de família. Uma pergunta sobre isso. Talvez porque você sempre imaginou, eu sou workaholic, eu demando muito, muitas empresas dependem de mim. Você, quando se viu nessa posição, você se sentiu, assim, impressionada por alguns comentários que você já ouviu durante a sua vida, ou atrás da sua família, ou de alguém que você conhece que fala assim, ela parou, engravidou, parou a vida dela. E começou a vir martelando esses tipos de comentário e você começou a se machucar por dentro, a bater de frente. Sim, é até pesado isso, porque eu vim de uma família muito humilde, né? Eu sempre falo assim, tinha perspectiva de vida nenhuma, assim, de futuro nem nada, mas eu sempre fui muito persistente em questão de, eu quero ter minhas coisas, eu quero, enfim, quero dar uma vida melhor para minha mãe e para minha avó, que sempre foi meu objetivo. E quando eu me vi nessa situação, eu lembrava do que mais me motivou a ser workaholic, que era não depender de ninguém. Que eu via a história da minha mãe e da minha avó, eu não queria que aquilo se repetia. Então, quando, né, foi até uma das crises internas, quando eu fiquei em casa, a criança chorando, o Samuel até me tirou de todos os grupos. Porque eu via lá as coisas pipocando e eu ficava, meu Deus, e agora eu preciso falar o que eu vou fazer? E me quer chorando. E ele me removeu de todos os grupos. E eu via que ele, sabe, agora eu vou depender de todo mundo. Agora eu não sou mais ninguém, porque eu só sou uma mulher que tô em casa e sou mãe agora. Você Sou se nada. sentiu vulnerável, né? Totalmente. E depois que foi ressignificando tudo, que eu fui, assim, cara, eu tô exercendo a melhor, né? Eu tô educando duas pessoas, eu tô educando dois serzinhos, eu estou cuidando da minha família, eu tô cuidando da minha casa. E hoje, quando eu estou dentro de uma empresa, eu vejo que é totalmente diferente. O resultado é muito mais porque eu consegui liderar a minha casa e eu consegui liderar meu lar. E se eu consigo cuidar daquilo ali que é. Hoje eu vejo, gente, é muito difícil. É muito difícil largar. Porque assim, se você tá naquela dinâmica de profissional, você veste a sua capa e você tá lá fora. Mas tá, e agora eu tô em casa, tá, e agora? Vou falar com quem? É você e você. É legal você comentar isso, porque quando você estava naquele momento, você não via fim. Você achou, a vida acabou. Agora eu vou viver pra trocar fralda, pra dar leite, e você fica naquele ciclo. Só que é temporário, porque são fases. Naquele momento era o que você precisava entregar ali pra sua casa, pro seu bebê e Totalmente. pra você se tornar melhor E ainda tá e entregar. tudo bem, Tá né? tudo E tá bem. tudo Entender que tá bem. tudo bem. E que bom que o Samuca identificou isso e fez algo. Eu vou até puxar pra você, Samuca, como foi que você virou a chave? Falou assim, calma, a Thalita, antes workaholic, que entregava tudo, agora ela precisa de mim. Agora eu preciso assumir tudo e vou deixar ela um pouco de stand-by. Como foi pra você? Primeiro você me mandou pro psiquiatra. Eu ia falar, mas já que você falou... Mas foi pro lado positivo, né? Não foi assim. Saúde mental. É essa consciência que a gente tem que ter da gente entender que a gente precisa mesmo melhorar e que a gente precisa de um ponto de melhoria. Então, eu cheguei para ela e falei, olha, a partir de agora é assim, 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 você precisa fazer isso, isso. Deixa que eu assumo, tá tudo bem, é responsabilidade minha e cuide do maior ministério, da melhor empresa que nós temos, que é a nossa família.
Então, essa identificação, ela fez toda a diferença. E foi Com muito. você, foi assim também? Foi muito porque quando eu vi que eu tinha esse apoio, né? Que olha, agora eu não preciso cuidar de tudo, eu posso. Eu sempre falo, deixar minha profissional, meu CNPJ ali na caixinha. Agora eu vou me permitir ser vulnerável, vou me permitir ser mulher, me permitir ser mãe. E aos pouquinhos o profissional vai Voltando, retornando. né? Isso foi muito, muito importante ter esse apoio. Ele te fez uma pergunta, como foi pra você isso também? Eu já tinha decidido que eu também eu era muito workaholic também, assim, eu tinha uma questão que era, para eu me sentir aprovada, amada, eu precisava entregar sempre o meu melhor. Então eu confundia muito isso em relação ao trabalho. Então eu queria ser 1000%. Eu queria gerar 1000%, eu queria fazer sempre o meu melhor. Então eu trabalhava, e eu achava que eu gostava muito disso. E era a minha parte. O que você faz? Eu gosto de trabalhar. Eu estava repetindo ciclos geracionais, né? E quando eu, Rafa, também, que foi uma história parecida com vocês, que a gente já casou, já teve filho, já. Eu falei, eu quero ser mãe, mas eu quero me dedicar a ser mãe. Mas eu também quero trabalhar. Então eu fiquei naquele meio do caminho, assim, de eu estou sendo mãe, eu diminuí muito, mas ainda trabalhava um pouco, porque eu ficava com receio de, ai, eu vou largar tudo. E muita gente fala assim, né? Ai, eu larguei tudo por causa dos meus filhos. E depois eu entendi, eu ressignifiquei isso. A gente tem que ter a responsabilidade das nossas decisões. Eu quis ser mãe, se me dedicar para a maternidade e trabalhar. Não é culpa da minha filha, do meu filho, nem é culpa do trabalho. Eu quero isso hoje. Eu não vou lá atrás e falar assim, ai, eu quis ser mãe, então eu larguei muita parte da minha vida por causa de vocês. Eu não quero colocar uma carga neles, porque a escolha foi Isso é muito minha. importante. Sim. E também não vou colocar no trabalho uma carga que a responsabilidade é minha, a decisão é minha. Então é importante a gente ter essa consciência, porque lá na frente a gente vai colocar a culpa em alguém. Nós somos desde Adão e Eva, tô aqui, né? Falando de E Gênesis. tem uma frase do Paulo Vieira que é muito bacana. Tudo se resolve através da autorresponsabilidade. Ah, sim, Sim, gente. e vem daquela primeira. Isso responde a primeira pergunta que o Rafa fez, né? Como que é equilibrar a parte ali? Porque é uma linha, né? Tênue. Que vem daquele ponto. Até se eu fizer isso, eu vou estar. Se eu, né, largar tudo e ficar 100% em casa, meus filhos podem crescer com aquela, ai, minha mãe deixou dos seus sonhos de lado, tudo pra, né, ser família. Então, eu nunca quero ter filho. Ou, se eu estou Sim. trabalhando o tempo todo, eu tô ali fora viajando naquela rotina igual era antes. Ai, não quero trabalhar, porque trabalhar eu nunca vou poder amar ninguém, nunca vou poder cuidar de ninguém. Então, esse equilíbrio vem muito, né? Eu falo assim, quando eu saio para fazer um treinamento, que hoje eu faço participações especiais, Ela sim. Já é minha sim. convidada especial. E quando volto para casa, que tem ali, ai, é uma sensação, eu tenho aquele dia de empresária, de estar fazendo as coisas acontecerem, porque eu amo, né? Igual o Samuel falou ali que no começo eu vi o potencial dele, falou, olha, é isso, essa hora tá errada. Então, se eu tô no restaurante, eu tô fazendo isso. Esse dia eu fui no restaurante, olhei a placa ali, eu falei, se eu passo aqui na frente, chamei o dono. Se eu passo aqui na frente, parece que tá fechado. Ele, nossa, você não é a primeira pessoa a me falar isso. Eu falei, então coloca um cavalete ali com alguma coisa, prato do dia e tal. Então, é um instinto também. E equilibrar de voltar para casa e tá ali, ó. Agora não vamos falar de trabalho, não vamos falar de problema, não vamos falar de negócio, agora vamos curtir as crianças. Todo mundo dormiu? Tá, vamos sentar aqui, vamos tomar Ah. nosso Eu queria vinhozinho, vamos puxar esse gancho, cuidar. porque a É. gente ficou muito no viés só filhos, E a e consciência eu que acho tudo que o vai passar. Uhum. casamento não é só filhos, né? Então, assim, Sim. eu gosto sempre de falar, antes de existir, né, as crianças, existe um casal, né? Então, acho que às vezes a gente tem que conscientizar que o casamento não é só sobre eles, é sobre nós, Sobre nós. que vai chegar até eles. Então, eu tenho visto, né, isso daí é uma coisa que eu e a Cia, a gente tenta trazer para nossa rotina, né, do quê? De ter dinâmicas do casal. Então, ter o dia de sair, ter o momento ali, igual vocês têm na casa de vocês, todo mundo dormiu, vamos ali sentar na lareira, vamos Isso. Uhum. tomar um Tomar um vinho, vamos não sei o vinho. quê e tal. Então, assim, e hoje, inclusive, nós vamos fazer isso, né? Hoje nós vamos fazer Vamos isso. fazer.
Os Tá 4. tudo certo. Nós Tá vamos... tudo certo. Tá Tá tudo tudo certo, certo. parceiro. Inclusive, um abraço pra nossa querida que Essa sempre nos babá. salva, Carol. É isso. Beijo pra você. Isso, Rafa, é uma coisa muito importante, porque foi uma das primeiras coisas que eu falei pro Samuel. Eu achava muito triste quando a gente tava conversando assim, tudo, e eu sempre escutava o homem falando assim, agora ela só fala dos filhos. Cara, isso daí é um Ai, problema. Pode O ver, ó, homem, pode o ver, ó. homem fica muito, A gente sim, tá muito trabalhando pistola com sobre isso. casais. Eu vou te sim. falar, toda vez que eu vou pedir para um homem se apresentar, ele sempre começa assim, ó. Eu sou o fulano de tal, pai da criança tal, 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 e minha esposa é tal. E eu sempre falo pro cara assim, ó, você tem que se apresentar assim, ó. Eu sou o Rafael, filho do Deus vivo, marido da Simone Isso, e pai Isso. da isso Valentina, porque é aí. mais velha, e do Ravi. Isso. Então, a minha ordem de apresentação sempre é falar primeiro da minha esposa. Eu sempre falo pra ela, os filhos, eles vão embora. É. Eles são como flechas. Uhum. E quem vai ficar no final do dia sou eu e ela. Se eu não cuido dela agora, na minha velhice eu tô quem? Como? Sozinho. Porque ela vai me deixar. Entendeu? Então, assim, eu não gosto muito dessa posição de achar que os filhos são o centro. Uhum. Eles são a parte que vai ser o arredor O do entorno. casal, o entorno do O casal. entorno. Não, eles não são o Sim. centro do casal. E isso era uma coisa que eu sempre conversava com o Samuel quando eu já estava grávida. Eu falava assim, ai, porque como eu sempre via as mulheres sempre focadas 100% com a criança, eu tinha esse... Porque, assim, das minhas amigas todas eram mães, todas eram casadas, e eu vivia pra viajar, trabalhar em ponte aérea. Então, quando eu engravidei, eu sempre pedi pra ele, olha, vamos tomar cuidado, ou você vê que eu estiver demais, já dá uma puxadinha. Então, nós não temos o dia do casal, Uhum, nós temos todos os dias. Lá em uhum. casa, 7h30, 8h, todo mundo já dormindo, e nós vamos lá pro nosso cantinho, nós, assim, não seja tomar nem que seja tomar um banho juntos. Eu acredito que todo casal tem que tomar banho juntos, É todos muito os bom, dias, tá? isso é uma regra nossa. Ter relacionamento, Tá ali intimidade, né? conversando, então até uma coisa que eu amo que o Samuel lava meu cabelo. Uhum. A gente tá conversando, lavando o cabelo ali e tal, e lavando o cabelo, às vezes dá uma puxada. E depois vamos sentar, vamos assistir, vamos falar o que aconteceu no dia, o que aconteceu. E ter nossa Sim. conexão ali. Que às vezes até uma criança vai lá e chora, onde você chora, aí Samuel leva, não, pode deixar que agora eu vou lá, Aí ou ele vai e levanta, dorme na não, poltrona, dorme tá? na poltrona Acontece. e tal. Acontece. Mas É raro, mas acontece. mas sempre assim, a gente conversando que o nosso casamento, nós como casal, tem que estar bem, É. né? Não inverter, né, Papéis. a hierarquia em casa. E eu, por ser uma pessoa extremamente da gestão, eu falo assim, como a empresa tem um organograma a ser seguido, tem uma hierarquia, o lar também tem um organograma, tem uma hierarquia, né? Se eu deixar os meus filhos no centro e meu marido de lado, automaticamente a força masculina dele vai ficar, né? Vai vir as coisas de, eu não sou o homem da casa, meus filhos são mais importantes, eu não sou importante para minha esposa e tal. E vai já vindo uma bola de neve gigantesca. Então, isso, Concordo. a hierarquia ali, a gente tenta todos os dias. Manter. Nem que seja tomar um banho, nem que seja conversar, tomar uma tacinha de vinho. É muito legal o que você disse sobre hierarquia, em relação a que você comentou também sobre liberdade. Hoje a gente tá num padrão assim, se você promove a família, se você promove Deus, se você promove alguns costumes, algumas culturas, você acaba sendo apedrejada. Mas, assim, eu não posso ser livre se eu escolher ser mãe em tempo integral, ou se eu escolher ser mãe, trabalhar, ou se eu escolher priorizar o meu marido, ou se eu escolher antes comunicar o meu marido, conversar com ele. Então, ou não. Você está acabando com a liberdade das mulheres. Cara, a liberdade é se você quer trabalhar, você trabalha. Se você quer ser só mulher e mãe, e esposa, você é. Então, você tem que aprender a respeitar. Então, assim, não seja essa pessoa, Não. sabe? Eu vou Não seja essa até, pessoa. até pedir desculpa pro Rafa, que eu vou falar uma coisa bem polêmica agora. Pode É falar. que, assim, se você, mulher, né, tá naquele ponto que, não, eu preciso ser empoderada, eu não vou depender de homem nenhum, não existe isso, que o que a sociedade coloca hoje vai pra terapia. Uhum. Vai puxar tudo ali, vai fazer um cronograma, uma cronologia ali de tudo que você já viveu para achar a raiz disso. Eu falo isso
Não porque eu li em algum lugar, porque, né? Não, é o que eu passei. Você é autoridade pra falar, Isso, né? eu fui ver qual que era a minha raiz, que eu sempre falava, eu quero capaz um homem falar comigo, e eu falava assim, ai, tá bom, ser submissa? Nunca. Por quê? De ter os valores invertidos e de não saber realmente o que é aquilo. Hoje eu entendo o que é ser submissão, o que é ser submisso ao meu marido. Não é ele falar e eu baixar a cabeça e, Uhum. ai, ou ele vir, que a sociedade fala, ai, você vai apanhar do homem lá e você tem que ser submisso. Não, não é isso, né? Então, quando eu entendi o meu ponto de verdadeiro de mulher, né? Até que eu brinco assim, ai, eu tenho nojo da mulher de Provérbios 31. Ah, É uma brincadeira, né? Porque se for pra seguir aquilo ali tudo ah, mesmo, é gata, pelo aquilo, amor de Deus, você é mulher aquilo ali, virtuosa, sim. Ela tá aquilo falando ali. isso, mas assim, sigam ela no Instagram, que aí você vai se sentir mal achando que não, eu tô fazendo bem menos do que eu deveria, Porque porque a ali é Thalita... verdadeira mulher empoderada. O feminismo realmente é Sim. aquilo ali, né? Ser feminina. Então, a partir do momento que eu puxei aquilo que eu tratei, que eu vi, e é incrível, Rafa, como a partir do momento que eu soltei as rédeas da empresa, assim, realmente tirei aquela energia masculina e joguei totalmente pro Samuel, Empresa voou. né, vida? Como a gente prosperou. Virou a chave, né? Como virou, né? Como depois também que eu entendi, olha, eu não preciso tomar conta de tudo, a prosperidade não vai vir do meu suor, vou focar a energia certa Na ali e as família. coisas na família toda, e a nossa família é a base. E fui construindo, né? A partir do momento que nós fomos tirar uma foto de Páscoa de família, que nós somos a família Margarina, que eu sempre falei, eu quero uma família, ser uma família Margarina. Que eu não queria postar, porque eu falei, nossa, eu não me reconhecia mais ali, eu não, né? Tô com vergonha do meu corpo, mudou tudo, já não sou mais a profissional de antes. Então, eu falei, quer saber? Então, o meu lar é meu trabalho aqui agora, o meu marido é minha prioridade, e antes de tudo, eu preciso estar bem. Porque se eu não estiver bem na minha mente e nada, eu não vou conseguir entregar o melhor para ele, que ele vai chegar do trabalho, eu vou estar chorando, vou estar reclamando. E as crianças chorando, e mais uma vez vai virar uma bola de neve o equilíbrio do familiar com o profissional, com o casal. Então, eu preciso cuidar de mim. Então, eu fui para terapia, fui para o psiquiatra, tomei medicação, tomo medicação. Não aceitava isso, né? Porque, imagina tomar medicação. Onde já se viu tomar medicação? Não, eu vou medicar. Até às vezes eu fico uns 2, 3 dias sem tomar o remédio. Samuel já chega, você tá tomando seu remédio? Eu já tô lá surtada. Você tá tomando seu remedinho? Aí eu, não, esqueci 3 dias, eu vou voltar a tomar. Então, a gente perde esse equilíbrio, né? E empreender em casal é extremamente desafiador, porque a gente começa a misturar tudo, né? Vem falar assim, ai, Tomar não muito é cuidado. tranquilo, né? Maravilha, tá ali. Não é. Que às vezes tem um problema ali na empresa, leva para casa, já tá naquele problema ali, já vai almoçar, de repente, o que era para ser um almoço romântico de casal, já tá começando falando de problemas. E nós temos um ponto bem delicado, porque eu tenho uma opinião muito forte. E às vezes o Samuel começa a falar, eu não quero aquilo, aí eu começo a falar, e ele começa e tal. Só que a gente começou, né, ter esse equilíbrio também de, vamos ser profissionais mesmo, se você fosse, né, se você tivesse numa reunião ali com o Fala de forma cliente, profissional. Deixa as emoções de lado e vamos falar com a sim. razão, né? Tipo, Então, se Vamos conversar você como sócios o agora. que é melhor para a companhia, né? No final do Isso. E dia. aí isso também foi gerando ali um certo entendimento, É Aham. isso aí. né? E a gente está conseguindo seguir Boa. realmente, né? Falar para as pessoas, e quando eu vejo alguém passando por isso ali na discussão, eu já É. fico, ai, meu Deus, Agora, a só gente para era fechar assim. um gestalt, faça terapia. Quem não faz terapia é responsável por alguém estar fazendo por causa de você. Boa, né? Eu faço há Vai 6 virar um anos já. corte já, ótimo. Eu faço há 6 anos. Mas assim, galera, eu queria. Aqui a gente tem pra gente ir encerrando aqui. Eu tenho um momento agora que é o Responda Rápido, né? Como se fosse a Bate bola. prorrogação do jogo. É um Boa. bate-bola aqui. Se vocês pudessem compartilhar um hábito de alta frequência que mudou a vida de vocês. A energia de hoje é para hoje. Energia de hoje é pra hoje. Basta um dia. Basta o mal pro seu próprio. Como é que é? O dia carrega o seu próprio mal, né? Alguma coisa assim. Tem uma passagem que fala É. exatamente disso. Basta Fala aí um hábito. um hábito o quê?
que você tem? Eu tô aprendendo ainda. Tô antes estagiária ainda. Ai, cara, o hábito, o que eu mais gosto, cara, é de ter o meu momento comigo. É uma coisa que eu faço já há uns 10 anos, que é todos os dias ter um momento de oração, leitura da palavra, um momento de meditação e treino. Todos os dias, isso daí pra mim É o teu ritual. são coisas inegociáveis que eu falo pra si, às vezes eu chego nela e falo, a casa tá um caos. Eu falo pra ela assim, por favor, posso só ir fazer um treino? Porque eu sei que o meu psicológico não funciona. Se eu ficar naquele ambiente de caos e eu não tiver um momento de descompreensão, eu não consigo voltar. É como se, tipo assim, às vezes até parece sou até meio egoísta, mas se eu não fizer isso, eu não consigo voltar e ajudar. Parece que eu vou mais atrapalhar do que eu ajudar. Porque eu me perco, às vezes, no estresse de fazer coisas. E isso é muito legal porque ela respeita muito isso. Então, é muito bacana. É um empresário que vocês respeitam? João Adib. Adib. Cara, tá meio que unânime, né? Tipo, assim, ele tá um mito, sim. né? A gente já falou, eu gravei com o Tecara aqui, e aí a gente falou também do João Adib também. Você tem algum empresário que você? Tenho, Rafael Apolinário. Ah, Tá depositando. Depositando a caixinha Tá ali, ó. depositando. tá com a moral, hein, meus queridos? Você viu, né, Gustavão? Você é um exemplo, cara, dentro de casa. Um momento que te fez chorar de gratidão. Momento. De alegria, não de tristeza, né? Sim. Quando você pensa, o meu foi recentemente no Legendários, quando eu tava vendo a foto da minha família que ela deixou na minha Bíblia. Cara, isso é lindo, É que a minha né? amiga Simone deu algumas dicas. Maravilhoso. O bilhetinho todo dia pra Sim. mim mudou o Não, game, velho. mudou. Todo Isso, dia à isso. noite na barraca eu lia, velho. Aquilo dali me Mudou. dava um. Mudou a energia. Chorava que nem uma criança. Né? E aquilo lá fez Você? total diferença. Foi quando. Recentemente também. Quando eu. Às vezes, quando começa a vir algumas lutas, alguns desafios, né? A gente acaba perdendo um pouquinho a nossa fé ali, de começar a entrar numa murmuração. E quando. Foi muito interessante que a gente estava passando por algumas situações, né? Até falei pra uma amiga, né, que ela nunca me responde no WhatsApp. Não E sou nem eu. ela. E tinha alguns planos, só que não deram certo. E de repente apareceu uma coisa assim, uma ligação, e 30 minutos depois recebemos outra ligação. Então foi uma confirmação que eu chorei de gratidão, mas eu chorei de arrependimento, né? De ter duvidado, de ter murmurado ali de alguma situação, que às vezes é só a gente ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma, as coisas acontecem. Legal. Ai, gente, eu vou falar de maternidade, né? Eu chorei essa semana, muito de gratidão, porque o Ravizinho, ele passou mal, teve um quadro de vômito, e eu tive que ficar em casa. E eu tinha muitas reuniões, audiência, assim, eu tinha muitas coisas do trabalho pra fazer. E aí eu tive que largar tudo, deleguei, contratei dirigente, enfim. E eu fiquei com ele no dia. E aí, eu não vontade de chorar de novo. Ele ficava rindo pra mim e brincando comigo. E ele não queria saber que audiência que eu tinha perdido, que trabalho, ele queria ficar comigo. Porque era o momento que ele estava mais vulnerável e ele precisava de mim. E eu fiquei tão feliz por estar lá disponível, de receber aquele sorriso. E era como se realmente Deus falasse pra mim assim: olha, filha, todo o seu servir tá aqui. Você tá servindo ele, mas é como se estivesse me servindo também. E eu fiquei feliz de conseguir ser esse apoio pra ele e ele ter ficado muito bem e estar ali 100% disponível pra ele e que eu não consigo. Eu tenho outra, porque eu tenho coisas de casa, coisas de trabalho, e eles têm zero culpa disso. Eles têm zero culpa de que a gente tem muitos outros afazeres. Então, aquele momento que eu tava ali 100% pra ele e ele rindo pra mim foi muito especial. Bom. É isso aí. Quem é mãe entende Muito isso. bom. Aumentou a audiência. Aumentou a audiência. É, isso aí. Chorou, aumentou. Muito bom. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado, Gratidão, mano, meu amigo. por ter gravado aqui. Sempre uma honra. Muito obrigado. Voltem Isso. sempre. Né?
Deixou bem claro que eu sou convidada, então... Você vai aqui. E quem acha que Simoninha deveria voltar mais vezes, deixa aí nos comentários. E é isso aí, a casa está aberta, volte sempre que vocês Gratidão. quiserem. Vou levar vocês agora para fazer um passeio, para vocês conhecerem. Porque aqui é assim, viu? Quem vem é muito bem recepcionado. Então é isso aí, Gustavão. Obrigado, viu? Por ter gravado a gente Tô aí. muito feliz, Tamo sou junto, corintiana Gustavão. roxa. Ficou top, hein? Ficou top, Gustavão. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui para vocês curtirem, comentarem, mandar para o máximo de pessoas possíveis. Segue, esqueci de falar, segue lá. O Samuca Souza e... Thalita B. Barbosa. É isso aí. Carvalho. C.Carvalho. E... Segue @Apolinário Rafael. Segue nós Isso lá. aí. E mande para o máximo de pessoas possíveis. Essa mensagem tem que chegar porque aqui nós falamos sobre negócio, sobre cultura, sobre gestão e também falamos sobre família, casamento, paternidade, maternidade. Então já sabe, esse daqui vai ser o episódio que eu estou declarando com maior audiência no nosso Isso aí. podcast. Porque eu comecei e terminei o episódio de hoje em alta frequência. É isso aí. Aê! E pra terminar em alta frequência, em 3, 2, 1, vai Corinthians. Vai, 3, 2, 1. Vai, Corinthians! Obrigado, até a próxima.